Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Isto é uma mensagem como um poço artesiano. Se não é verdade em nossa vida, o melhor que fazemos é nem cantar uma coisa como esta. Muito bonito, muito expressivo, se na verdade está transmitindo aquilo que vivemos. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Deus falando através do profeta Jeremias. Profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Profeta é a boca de Deus. Um pregador é um profeta. E aqui a coisa está na primeira pessoa, porque o meu povo fez duas maldades. O profeta não está denunciando obras dos pagãos, mas sim do povo de Deus. O povo de Deus, quer dizer, o meu povo, fez duas maldades. É certo que, sem a primeira maldade, ele não teria praticado a segunda maldade. Sem o primeiro passo, não teria dado o segundo. O primeiro foi deixarem o Senhor, os seus mandamentos, a sua palavra, a sua mensagem. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, logo, sucessivamente, viria o segundo passo, a segunda maldade. E cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Ouvintes amados, nós estamos falando a um povo que chama pelo nome de Deus, um povo que é cristão. Agora vamos perguntar por que um povo cristão deve estar lançando mão de lenitivos que são verdadeiras maldades contra si mesmos. Quando o povo de Deus deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas para si, aquele povo estava cometendo maldades contra si mesmo. Quando o homem deixa os ditames divinos, a palavra do Senhor, deixa de viver sob os desígnios de Deus, ele está cometendo maldade contra si próprio. E logo começa a buscar lenitivos que resultam em enfermidades, câncer e outras coisas terríveis. Vamos dar um exemplo. O fumo. Nós não estamos aqui com uma campanha contra o fumo, mas o pregador do Senhor Jesus Cristo está sempre em uma campanha a favor do povo, do pecador e contra o pecado, contra os seus atributos. Então nunca estamos contra o fumante, mas sim contra o fumo, que mata o fumante, que destrói o fumante. Nós temos dados científicos que se um homem não deve fumar, muito menos uma mulher. E os médicos, os cientistas explicam por quê. E que grande maldade um homem está cometendo contra si mesmo em fumar. E foi provado numa feira mundial, lá nos Estados Unidos, que o filtro que põe no cigarro é simplesmente para enganar. O homem fumaria apenas um cigarro sem filtro, enquanto ele fuma 3 com filtro.
Isso está provado cientificamente que o alcatrão, a nicotina, isso está na fumaça. Agora, ele está cometendo uma maldade contra si próprio. Ela, a mulher que lança mão do fumo, especialmente no período de gestação, está atraindo para si coisas que são verdadeiras maldades, inclusive sobre aquele inocente que está por nascer ainda. Seria tempo de nós encararmos tão grandes verdades, sim, perfeitamente. Se você dedica o seu precioso tempo para ouvir um homem e você não percebe que este homem está falando a verdade, embora aquilo fira os seus sentimentos, o melhor que você faz é aproveitar o seu tempo com outra coisa. Não deve-se ouvir aquele homem se ele não está falando a verdade. Eu sou desta opinião. E nós mesmos aconselhamos aos nossos ouvintes, se não falamos a verdade, a pura verdade, que é a única coisa que se pode pôr verdadeiramente a favor do povo, então é melhor que todos nos deixem falando sozinhos. Mas é bom nós pensarmos nesta hora no que o profeta Jeremias falou no lugar de Deus, sobre um manancial de águas vivas e cisternas rotas. Que preferência terrível! Deixar um manancial de águas vivas para cavar para si cisternas rotas, lenitivos rotos, religiões rotas, que não podem levar de maneira alguma o homem a uma experiência com Deus, para que assim ele possa experimentar desta água viva, que substitui qualquer prazer deste mundo. Agora, você deve acentuar no seu coração, na sua opinião particular, no seu íntimo, que qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo e sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa fora de Jesus Cristo e sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa que trata de substituí-la, qualquer coisa que você trata de fazer para que ele traga paz, lenitivo, qualquer coisa que você trata de fazer para se sentir bem, qualquer classe de alegria que você recebe de qualquer outra coisa que seja um substituto da palavra de Jesus Cristo, isto é uma cisterna rota, cheia de sujeira, porque Jesus Cristo dá satisfação perfeita. O salmista disse, com experiência própria, que o justo tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer, quer dizer, tem alegria, deleita-se na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A presença de Jesus Cristo é insubstituível, nada substitui o gozo que o Espírito Santo, a palavra de Deus, traz ao homem que tem tido uma experiência com Deus, com o Senhor. Então ele não precisa de certos lenitivos, de certos cultos religiosos, para ver se alcança paz, para ver se obtém um pouco de alegria. Ele não precisa de uma dose de vinho, de bebida alcoólica. Ele não necessita de um cigarro para esperar o tempo passar. Agora, nós estamos de todos os modos a favor do povo, das pessoas, e contra aquilo que tira a paz, que tira a saúde, que rouba a felicidade, a segurança eterna do homem. Seria bom nós fazermos ligeiramente uma comparação entre uma cisterna e um poço artesiano? Sim, perfeitamente. A cisterna, você vê, ela pega águas que vêm dos telhados, ela pega a água das enxurradas, e ela está sujeita a guardar e ser depósito de insetos. Não precisamos ir mais adiante. Isso é o bastante. Micróbios, vermes,
etc. Mas um poço artesiano não. Ali tem uma broca perfuradora que vai solo adentro. Não se contenta com essa primeira aguinha que surge aqui, logo no primeiro lençol. E vai penetrando 200, 250, 300 metros ou talvez mais, chão adentro, solo adentro, para buscar uma água pura, inadulterada, sem nenhum micróbio, sem nenhuma mistura, lá na rocha das rochas. E aquilo cria uma pressão tão tremenda que nenhum inseto pode parar ali. Ela não congela em tempo algum. Todo o tempo um poço artesiano está borbulhando. Aquela cisterna está ali parada, com água estagnada. Mas você agora já encontrou uma fonte. Uma fonte que borbulha de dentro para fora, porque uma broca que é a palavra de Deus penetrou passando por todos os lençóis de sentimentos, de emoções, de sensações, dos sentidos humanos e penetrou até a sua alma que veio de Deus. E ali agora tem encontrado fé na palavra de Deus. E sua vida borbulha com essa pressão divina, com esse poder divino a todo instante. Então você lança fora todos os insetos, ladrões de vida, parasitas, vícios e tudo que tem procurado substituir a verdadeira paz. Você joga a um lado, porque isso nasce de dentro para fora. Isso é o batismo do Espírito Santo, criando em você uma verdadeira fonte. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O profeta Jeremias não falou de outra coisa. O manancial de águas vivas, que o povo desprezou, o povo de Deus desprezou, quando desprezou a sua palavra, a sua mensagem, para perfurar cisternas rotas que não retêm as águas, que acumulam em si micróbios, vermes, insetos, que trazem doenças espirituais. O povo está precisando de lenitivos do mundo, dos prazeres mundanos, dos vícios, das coisas terrenas, sobretudo, para se satisfazer. Por quê? Diz o profeta, porque me abandonaram, diz o Senhor, deixando um manancial de águas vivas e cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Mas agora, se você tem chegado a crer nas Escrituras, a crer em Jesus como diz as Escrituras dizem que Ele é o primeiro e o último. Você não pode crer que Ele é o segundo. Isto é cisterna rota. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, correrão de seu ventre. Então agora a sua vida é uma melodia. A sua vida é uma poesia. Oh, preciosa é a corrente que me faz branco como a neve. Não conheço outra fonte, nada senão o sangue de Jesus. Há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, onde os pecadores submergem, deixando toda a sua mancha de pecado. Todo tropeço é abolido e a água do poço artesiano, buscado lá na rocha profunda, ó rocha das rochas, que foi ferida no Calvário, traz esta água viva, esse lenitivo real, verdadeiro, nas doenças, nas dores, nas tribulações, nas dificuldades. Cremos no Senhor, porque Ele vive. Eu vivo também. Sim, ouvintes,
Não há outra fonte que eu saiba, senão esta fonte. Ela me limpou quando estava sujo. Ela me mantém limpo porque eu quero viver justamente nela e beber desta água fresca que enche minha alma de gozo. Estou falando por vocês, cristãos, também. Posso estar tão deprimido e sentir que dificilmente posso me levantar. Então posso me ajoelhar e pôr um dedo sobre uma promessa de Deus e dizer: Senhor Deus, Tu és minha força, Tu és minha satisfação, Tu és meu todo e em tudo. Posso começar a sentir algo borbulhando dentro de mim e saio disso, saio do tédio, saio da melancolia. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, enquanto o Espírito Santo perfura através dessa mensagem o seu ego para penetrar até lá no fundo, no âmago da sua vida e fazer fluir pela sua fé na palavra de Deus esse poço artesiano, águas vivas, água do manancial eterno, Senhor Jesus Cristo. Só a Cristo deve recorrer, outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Tu és a fonte cheia com minha força. Amém. Minha fortaleza e minha ajuda vem do Senhor. Tu és meu poço artesiano, Tu és minha juventude. Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Ouvintes, não há coisa melhor que nós possamos dar uns para os outros, senão Deus os abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.